Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à 9ª edição da Feira Miolos, que acontece aqui na Biblioteca Mário de Andrade, um dos pontos mais emblemáticos e importantes do centro de São Paulo. É uma alegria estar aqui de volta na biblioteca, nessa 9ª edição, depois de 2 anos pandêmicos de edições virtuais. E nós estamos, nesse momento, no auditório da biblioteca, onde acontece a Fala Miolos, um ciclo de conversas, palestras e falas, com diversos expositores, artistas e editores da cena independente e contemporânea da publicação alternativa brasileira. Eu me chamo Ian Oviedo, sou da editora Lote 42, a editora que fundou a Feira Miolos em 2014. Todas essas falas da Fala Miolos estão sendo gravadas e serão disponibilizadas no YouTube da Feira Miolos muito em breve. Mas, sem mais delongas, eu tenho o prazer de apresentar a fala O Fanzine e a Sala de Aula, Implicações Éticas, Afetivas e Autoralidade, com Tiago Cazu, de Belém. O escritor, poeta e psicólogo formado pela Universidade Federal do Pará, Tiago Cazu promove eventos literários, edita fanzines de poesia e já ministrou oficinas de publicações independentes em escolas públicas, bibliotecas comunitárias, serviços de atenção à saúde mental e ocupações políticas. Nessa fala, retrata sua experiência em trazer o fanzine para dentro da sala de aula, abordando o ensino de conceitos e técnicas de autopublicação, aliada a uma atividade de sensibilização poética, contextual, afetiva e a criação de um lugar. O pacto de escuta ética entre oficineiros e estudantes possibilita que a produção do conteúdo do fanzine seja implicada afetivamente e baseada na livre expressão. Uma maravilha. Tiago, é todo seu. Olá, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu queria começar a minha fala pedindo licença, que eu estou chegando de Belém, do Pará, e também agradecer à Feira Miolos e à Lote 42 pelo convite, por acreditar nesse tema e nessa troca, porque esse convite para a fala, na verdade, foi muito fundamental para que eu realmente viesse à feira de Belém do Pará, porque também os custos de vinda, existem vários fatores que impedem e separam a gente do norte em relação às feiras de circulação que acontecem nos centros do país. Então, primeiro, eu queria agradecer por acreditar no trabalho. E eu queria começar falando sobre a minha história com autopublicação. Eu me publico, eu sou editor, publiquei um livro ano passado que se chama Meu Corpo nos Teus Grãos, e também publiquei a poeta Roberta Tavares. E eu comecei a fazer fanzines a partir teve um contexto de ocupações políticas no ano de 2016 que eu participei em Belém do Pará e me aliei a uma biblioteca comunitária chamada Nossa Biblioteca, que é no bairro do Guamá, e eles propuseram que eu ministrasse uma oficina de fanzine. Na época, eu só tinha lançado um fanzine, e mesmo assim eles já me jogaram para dentro da sala de aula, e foi assim que eu comecei a dar oficina de fanzine, acreditando que o fanzine tem uma potência de expressão de crianças periféricas, assim, que estão ávidas de expressão e nem sabem que estão ávidas por exprimir o que é a vivência delas, o cotidiano delas, o conhecimento que elas adquirem da vivência delas, e tudo mais. Bom, eu vou contar, na verdade, a história dessa primeira oficina. Nessa primeira oficina, eu cheguei lá na escola, e a coordenadora da escola disse que havia uma turma que estava sem professor, e
encaminhou a turma para o laboratório da escola, que era um lugar que não era muito frequentado pelos estudantes. Então, quando eu cheguei lá, estava uma algazarra, uma euforia total, tentando descobrir todos as possibilidades que tinha naquele laboratório. Tinha modelos de anatomia, tinha aqueles instrumentos de química, de laboratório químico e tal. E eu nunca tinha dado oficina para crianças e para ninguém, na verdade. Então, a minha atitude que eu tive no começo foi de deixar rolar, deixar acontecer e eu me inteirar, participar junto com eles do que eles estavam se interessando. E quando todo mundo se acalmou e quando eu comecei a conhecer todo mundo, falar com todo mundo e tal, eu apresentei os motivos do que eu estava fazendo lá, o porquê eu estava fazendo, porque eu estava lá com eles, e disse o que era o fanzine. Eu disse que era um livrinho, uma revista que você poderia fazer por si só, por si mesmo, e a atratividade do fanzine foi o que encantou alguns dos estudantes. Outros ficaram mais desconfiados e tal. E depois que eu apresentei o fanzine, com dobras e desdobras assim diferentes, que eu dei a liberdade deles participarem ou não da oficina. E que quem quisesse ficar lá poderia ficar, e quem não quisesse poderia voltar para sua sala de aula e não participar. Aí a grande maioria saiu da sala e ficaram alguns. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que essa liberdade de participação ela é fundamental porque estabelece uma relação assim de horizontalidade. Eu não estou lá como uma autoridade para obrigar alguém a fazer o que não quer fazer, a se expressar ou a participar de uma atividade que não queira participar. E aí o que aconteceu? Muitos foram entrando e saindo da sala e a gente começou a fazer o fanzine. Eu apresentei 2 modelos de zine que dava para fazer com uma folha de papel A4. E aí os alunos que saíram ficavam olhando da porta o que estava acontecendo, porque eles viam que os outros estudantes estavam começando a se engajar na atividade deles, do fanzine. E começaram a também retornar, a participar, a olhar, porque eu acho que e uma das coisas que eu estabeleci era que o fanzine tinha uma possibilidade de expressão e de autoexpressão das suas vivências, do seu pensamento, do conhecimento que eles possuíam sobre a vida, e que esse conhecimento, que não era abordado na escola, poderia ser abordado dentro do fanzine e validado por isso. E além disso, o fanzine também tem uma outra questão, que é a da reprodução. Então, você pode fazer uma matriz, tirar cópias e distribuir, vender, trocar com os amigos. Isso abria uma possibilidade de relações começarem a serem estabelecidas num outro nível, um outro tipo de vínculo, porque a produção de um fanzine, o conteúdo da produção de um fanzine, ela é muito expressiva assim do seu pensamento. Então, muitos daqueles estudantes, eles se conheciam, mas não se conheciam profundamente. Existia uma barreira entre eles, assim, de disputa, timidez, falta de habilidades sociais, tantas coisas que os adolescentes e crianças sofrem, né? E o zine, ele era uma outra forma de vínculo que seria possível. E uma outra coisa que eu acho importante, além da liberdade de participação ou não, era de que, eu não sei se tem professores aqui, não sei se vocês vão gostar, mas eu chegava lá e já chegava falando que eu não era professor e que a atividade não ia valer ponto, eu não ia descontar ponto, não ia dar ponto e nada. Isso fazia com que eles avaliassem se eles queriam participar ou não, mas eu também percebi que que gerava uma certa, assim, a gente ficava no mesmo nível
Não no sentido de que era porque eu era de fora da escola, mas era porque, na frente deles, eu me despia de toda a autoridade, entendeu? Eu me despia do poder e autoridade que a escola carregava muito, e carrega muito, que é o de ser uma instituição disciplinadora e punitiva também. Deixa eu ver aqui rapidinho. E essa oficina aqui foi de um cursinho popular chamado Emancipa. Deixa eu ver aqui a outra parte. Essa aqui foi na ocupação. Depois que eu dei a oficina na escola, a gente fez a oficina na ocupação da representação do Ministério da Cultura, em 2016. Acho que está com um problema, mas eu vou falando. Uma outra questão que eu abordava era sobre o conteúdo do fanzines. O que eles poderiam preencher? Tipo, tá, beleza. Existe a técnica, existe a ferramenta, existe a possibilidade de expressão. Tá aqui. Mas o que expressar, o que dizer, o que escrever no fanzine? Eu acho que também a gente tem que começar. O que eu pensava é que a gente tem que dar condições de escuta para que exista fala, para que exista escrita. E essas condições de escuta aconteciam através dessa horizontalidade e eu estabelecia a livre expressão e dizia coisas, por exemplo, vocês podem escrever sobre poemas que vocês tenham, vocês podem escrever sobre histórias que vocês escutaram, sobre histórias dos avós de vocês, sobre uma coisa que aconteceu no caminho da sua escola para casa. Qualquer coisa serve para escrever. Tem que escrever. Ou então desenhar, ou então colar. Tudo serve, tudo é importante, tudo é válido. E uma coisa que eu percebi também era que, por exemplo, eu dei oficina de zine numa escola, que existem algumas informações que não estão exatamente presentes no fanzine. Algumas relações afetivas. Por exemplo, teve uma turma de EJA que eu dei oficina para senhoras, e uma delas começou a escrever no fanzine o nome dos filhos, o nome do irmão, do pai, da mãe, e escreveu isso. E só isso. E aí eu cheguei e perguntei quem eram aquelas pessoas e tal, e ela foi contando a história dela, e que ela começou a contar a história do filho dela, que ela estudava na mesma escola, e ela tinha um orgulho enorme do filho dela e que ele incentivava ela a voltar a estudar. E aí, nesse momento, ela se emocionou falando dele. E então, essas informações, elas não estão exatamente no fanzine, mas elas aparecem quando a gente oferece uma escuta, uma atenção e mesmo um gesto mesmo de dar importância, entende, para essa produção, qualquer que seja. A mesma coisa com crianças que faziam colagens, eram colagens muito simples, e aí, quando a gente perguntava, essas colagens contavam uma história toda por trás. Esses aqui são os fanzines dessa primeira oficina de zine que eu fiz, que eu dei lá na Escola Barão de Igarapé-Mirim, no bairro do Guamá. Tem uns zines de poemas, poesias de Emília Vitória. Enfim, tem vários. Os temas são diversos, mas uma coisa que eu queria ressaltar é que quando você dá liberdade de fala e quando você começa a dizer para o estudante que no fanzine podem estar coisas assim banais, que podem ser banais ou não,
há a possibilidade, por exemplo, enfim, e você diz coisas que aconteceram com você, conte uma história. Há a possibilidade dos estudantes, uma grande possibilidade, isso aconteceu várias vezes, dos estudantes relatarem situações de violência, coisas que aconteceram com eles ou com o vizinho. Um dos estudantes, nessa primeira oficina, por exemplo, começa a contar da indignação de um amigo dele, que era vizinho, e que foi assassinado pela polícia. E ele estava indignado e começou a escrever, fez o zine dele falando que estava de luto e tal, ele não entendia o que acontecia. E ele era muito tímido. E aí eu cheguei com ele e comecei a querer, né, daquela forma de, o que você está escrevendo, sobre o quê e tal. E aí ele não falou nada e só me mostrou o zine e eu comecei a ler. E aí eu pedi para ele contar sobre o que era o fanzine, e ele se emocionou muito. E nesses momentos, porque você mobiliza várias questões quando você faz uma oficina de autoexpressão, coisas que você não consegue controlar e nem prever. Mas a gente tem que também, naquele momento, porque só existe aquele momento às vezes, de você dar um gesto de escuta, de atenção, e depois você vai embora, certo? Mas eu acho que o fanzine ele pode ser um instrumento de apoio a essas questões que fica. Ela fica depois que o oficineiro vai embora. E essas questões, essas questões de livre expressão, apoio, sensibilização, por experiência própria, eu vejo que cria naquela sala de aula que você está com os estudantes, que você oferece a sua escuta, você oferece o seu apoio, e você estabelece também uma relação de respeito mútuo de você com os estudantes e dos estudantes com os outros, de sigilo, às vezes, até mesmo, sobre histórias levantadas, porque os estudantes, alguns falavam direto sobre o que eles queriam fazer, outros faziam direto no fanzine. Então, todo esse conjunto de coisas que a oficina de zine trazia para estimular não só o ensino da técnica, mas a expressão, eu percebia que existia uma colaboração entre os oficineiros e os estudantes, e que criava um outro espaço dentro daquela escola, naquela sala de aula. Era um espaço que ele ficava suspenso, porque existia uma cooperação e uma escuta quase que inéditas, assim, da história escolar daquelas crianças. E isso tudo, é claro, que é por causa do modelo de educação disciplinar e neoliberal, tecnicista, de precarização que a gente tem, de formar mão de obra não qualificada e maleável para os projetos enfim. E tal. As crianças produzindo os cines. Tá. Depois que eu comecei a dar oficina de zine, eu sou psicólogo. E quando eu fui estagiário de uma escola, que a gente tinha temas que a gente precisava trabalhar com aquelas crianças divididos em grupos e tal. Eu fiquei com o tema da família. Eu teria que desenvolver alguma atividade, eu e mais o meu grupo tínhamos que desenvolver alguma atividade que suscitasse o debate sobre a família. Só que a família é um tema espinhoso, difícil, que encontra muitas resistências nas crianças, principalmente na escola pública. E então a gente desenvolveu algumas ações, uns métodos mais agudos de sensibilização do que simplesmente ditar que existia uma liberdade de expressão naquele momento.
Então, a gente desenvolveu técnicas de sensibilização, de passar vídeos sobre algumas séries sobre que demonstravam relações familiares e de perguntar para você o que era a família, como é, o que é que você tem como conceito de família, e a gente foi elencando as palavras que apareciam para a gente começar a debater. E, bom, sensibilização, na verdade, assim, não necessariamente você precisa apresentar vídeos, mas sensibilização é você se implicar na sua história de vida, e aí, quando você se implica com a sua história de vida em alguma atividade, você se implica afetivamente, né? E aí entra em curso um outro poder, entra em controle uma outra coisa que não é o da objetividade de você precisar realizar uma atividade para alcançar um determinado objetivo. Quando você está implicado afetivamente, você se expressa porque você precisa se expressar, você precisa falar. E aí a gente fazia a sensibilização e já imediatamente fazia a oficina de zine para oferecer esse suporte para esse conteúdo mobilizado. Tá, essas aqui são algumas imagens dessas oficinas. Ali o grupo que eu participei, e aí, enfim, a gente propôs fazer a sensibilização e a oficina de fanzine. Uma coisa que eu queria falar também é que, olha, ali naquele canto, não dá para ver direito, mas estou ali junto com os meninos fazendo um zine também, porque eu li recentemente a Bell Hooks falando num livro ensinando a pensamento crítico, que ela dizia que ela não propunha nenhuma atividade que ela também não estivesse disposta a fazer. Então, eu acho que isso é fundamental, porque sempre existe uma relação assim vertical de você falar, olha, eu estou propondo isso e vamos fazer e tal, e você mesmo não faz. E quando você faz o fanzine, você oficineiro, eu percebi que muitas pessoas que estão ali querendo, estão a fim de fazer, mas elas não estão com ideias, elas dizem que não sabem fazer e tal. Elas podem agregar, você pode agregar elas junto a você para fazer um zine em conjunto, assim. Você oferecer esse start, esse gatilho. Essas aqui são alguns fanzines que foram produzidos com essa temática trabalhada, porque assim, a gente precisava discutir um tema, mas e também a gente propunha uma liberdade dentro desse tema, né? Uma liberdade de escolha sobre o que falar sobre esse tema. Mas eu penso que não necessariamente esse momento de sensibilização precisa ter um tema elencado, mas acho que você pode simplesmente começar a abrir o debate sobre qual é o conteúdo de zine você gostaria de fazer, gostaria de promover e tal, e aí uma pessoa fala, outra pessoa discorda, você vai intermediando isso e sugerindo caminhos para essa produção. Esse aqui é um dos zines, uma das matrizes. E uma coisa que eu acho que é legal de fazer também, quando você faz oficina de zine, é você ir 2 dias para dar oficina na mesma sala. Porque no segundo dia você tem como pegar essas matrizes, tirar cópias e dar para o autor, para ela fazer o que quiser, distribuir, enfim, trocar. E também, as crianças que não participaram da primeira oficina, elas têm chance de conversar ao longo dos dias, da semana e tal, com as outras crianças que participaram e terem vontade de participar no segundo dia. Tá, acho que esse é o último.
Então, eu acho que a minha conclusão, mais ou menos, é isso, que esse compromisso ético de escuta que você estabelece, mais a questão da autoralidade do zine, que é um conceito que eu li há muito tempo atrás, eu não me recordo dos autores, mas que o fanzine ele possibilita uma inversão de produção de conhecimento, de saber, por exemplo, nos livros e revistas, você é sempre receptor de algo, você sempre recebe informações. No fanzine, você inverte essa relação. O seu conhecimento é que é passado, você tem a possibilidade de se expressar. Então, isso aliado à sensibilização gerava um engajamento maior nas crianças. Elas tinham vontade de fazer o fanzine, de se debruçar sobre ele. E o fanzine também ele tem uma diferença em relação a outras formas de expressão, como um cartaz ou uma redação, por exemplo, de escola, por causa dessa atratividade dele. Ele tem dobras diferentes, é possível fazer diferentes tipos de costura, diferentes tipos de papéis. E a maioria das crianças não faz ideia do que é um fanzine. Então, você apresentar essa possibilidade gera assim um deslumbramento em algumas crianças logo no começo. E isso tudo favorece para elas se dedicarem àquela atividade. E é basicamente isso. Eu queria também conversar com as pessoas e começar a conversar e abrir o diálogo. Sim, alguém gostaria de falar alguma coisa? Por favor. Por favor. Qual é o seu nome? Gazi. Prazer. Boa tarde, meu nome é Gazi. Eu pesquiso e faço fanzines. Fiquei curioso quando você disse da EJA. Eu já cheguei a aplicar para a turma de pedagogia e depois com eles para duas escolas, uma da EJA com o pessoal mais velho, né? E outra com o pessoal da EJA mais jovem. O mais velho pareceu mais sincero na hora de abordar os próprios temas, né? Na linha do Paulo Freire, né? De abordarem seus temas que eles queriam trazer e construir um fanzine. Eles acharam muito interessante. Queria saber mais da sua experiência com relação ao pessoal da EJA. Né? Ah, tá. Isso também pode incluir a experiência. O pessoal da EJA, eles são mais velhos, né? Eles geralmente eles aderem às atividades propostas com mais facilidade e tal, e ao contrário das crianças e dos jovens que às vezes têm uma resistência de participar. Mas a experiência que eu tive foi essa, foi positiva, eles participaram. Eu não sei mais o que. Foi ensino fundamental e médio. E EJA. Para 3 turmas eu já dei oficina. Agora, esses são para crianças menores também? As crianças mais novas que eu dei oficina tinham 10, 11 anos. Assim. Tá bom? Mais essa experiência, curiosidade para saber como foi. Ah, sim. Mas então você abordou tanto as crianças como mais. Sim. No tema da sensibilização, achei muito interessante o que você mostrou daquela folha com a família no meio e algumas palavras orbitando. E você via ali aquelas palavras, casa, carinho, mas também algum lugar ali no ódio, a agressão. Exatamente, porque as primeiras palavras eles sempre diziam coisas que sobre o que é socialmente esperado de uma família. Então eles falavam essas palavras assim positivas e tal, e aí depois, quando a gente aprofundava o debate, eles começavam a trazer coisas mais profundas, assim, mais. Isso como oficineiro, né? Isso você disse, tem que estar preparado assim para. Fiquei pensando como é que essas experiências te influenciaram, afetaram na sua própria produção, como autor de fanzines e tal. Como é que foi a influência no seu trabalho, assim, dessas oficinas? Eu acho que não afetou exatamente a minha própria escrita, mas eu acho que afetou a minha vontade de publicar outros autores assim que nunca tinham sido publicados, eram poetas de muitos anos. E
e fazer fanzines deles, assim. E foi assim que eu comecei a comecei a fazer os zines e publicar os outros e também me publicar. Eu acho que era mais, foi nesse sentido. Entendi. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Esse é o momento, por favor. O seu nome? Meu nome é Silvia. Então, eu gostei das coisas que você falou, e assim o que ficou bem marcado é essa relação psicólogo e um projeto gráfico, né? Um projetinho gráfico. Então, o A4 dividido em alguns modelos e tal, e parte de um assunto que às vezes é um assunto muito difícil de se lidar, como você falou, a família. Mas você tem o fanzine como um instrumento, um dispositivo para trabalhar esse lado psicólogo e matéria gráfica? Ou isso aconteceu e de uma forma assim muito casual? Porque você falou do estágio que você fez, né, onde você aplicou o fanzine. Mas aí depois, quando você foi convidado para fazer a primeira oficina, todas as demais, eu imagino que você tem trabalhado nisso. Você leva essas duas ocupações, esses dois, vamos dizer assim, esses dois lados da profissão, como artista de um lado e como psicólogo, ou não? Eu acho que sim, porque tem esse lado da preocupação de estimular a produção naquele momento. E eu penso que a produção gráfica, né, escrita e tudo mais, ajuda a organizar simbolicamente várias questões que podem estar latentes ali. E aí o fanzine vira esse suporte para esse tipo de conteúdo também, pode ser. Então, eu acho que também estimular a produção no momento, e não só ensinar uma técnica, faz com que os estudantes... Eu me perdi, desculpa. Qual era... se você tem as duas ocupações juntas, né, e se é uma intenção de compromisso, né, porque você fala da questão da autorrepresentação, da ética, então acho que existe aí, né, quer dizer, pelo menos soa como um compromisso mesmo, né, entre a sua formação, né, o fanzine como um instrumento para disparar determinadas questões que são difíceis ou não, né? Porque depende muito da condução que você quer e também depende muito do público que você está trabalhando. Sim, não, Eu penso que o fanzine, por ser esse suporte de autoexpressão, ele pode ser aquele momento diferente da vida escolar, porque a autoexpressão ela não é muito exercitada, ela é um músculo, né? Assim, ela precisa começar a trabalhar para ela se desenvolver, e essa é uma coisa que não é muito estimulada, né, na verdade. Pelo menos nas observações que eu tive nas escolas, é uma formação muito conteudista, muito de você aprender conteúdos e não exatamente você usar os conteúdos que você tem para estabelecer funções, conexões, para dar sentido ao que você está trabalhando, né? Isso é Paulo Freire também. E em relação à ética, bem lembrado, eu estava esquecendo desse ponto. Eu penso que a ética do oficineiro ele tem que ser uma ética do Paulo Freire também, de você ver uma ética estética, né, na verdade, do Paulo Freire, de você ver beleza no ser gente do outro, nessa alteridade, assim. A alteridade como essa coisa de você se enxergar na diferença do outro e você celebrar essa diferença, ver beleza. O Paulo Freire dizia que era a boniteza de ser gente do outro, né? Um conceito de estética dele é totalmente implicado na alteridade e na ética do educador. E eu acho que essa horizontalidade, estabelecer essa horizontalidade é fundamental, porque demonstra para os estudantes que você tem um outro tipo de compromisso, um outro tipo de olhar e um outro tipo de interesse, assim, mais voltado para a educação popular, mais voltado para estimular a produção deles, do que ensinar exatamente alguma coisa, entendeu? É mais extrair, você
é mais para extrair do que você incutir na cabeça dele. Algo nesse sentido, eu acho. E quais são os materiais, além do sulfite, das canetas e dos lápis que eu vi aqui, você leva? A escola, ela compartilha esses materiais? Porque, na minha experiência, quanto Algumas mais... vezes sim, algumas vezes não. Mais coloridos, mais, sabe, cera, Sim. todas as possibilidades, isso acaba estimulando demais os estudantes. Não, eu levo, fora os materiais para a confecção dos zines, eu levo o meu acervo de zines e deixo no centro de uma mesa e deixo eles mexerem à vontade. E aí eu vou mostrando o que é um fanzine. E aí essa questão da atratividade, você vai mostrando diferentes formas, diferentes possibilidades inimagináveis, né? Anteriormente, assim, se você não conhece o que é fanzine, você realmente não fica atento às diversas possibilidades de publicação e autopublicação, tal. Então eu levo fanzines, eu levo todo o meu acervo de fanzines para eles também terem ideias, também, sabe, estimular, tal, e dizer que existe uma possibilidade de você produzir fanzines e vender, por exemplo. Tinha um menino que encheu os olhos dele assim de querer vender o zine dele por R$1, essas coisas assim, sabe? E é isso, mas é isso. Obrigado, eu que agradeço. Bom, maravilha, Thiago. Muito obrigado, cara. Foi uma fala incrível. E é isso, bem-vindo à Feira Miolos, a 9ª edição da Feira Miolos, finalmente presencial. Sim. E obrigado é pelo isso, convite. o Thiago está com a mesa logo aqui no primeiro andar. É só sair e virar à esquerda. Você chegou. Valeu, obrigadão.